Ministro, obrigado por receber a agência e a TV Brasil. E a primeira pergunta num dia como hoje não poderia ser outra. Subir juros é o melhor remédio para o momento de inflação acelerada? Ele pode não ser o melhor, mas ele é um dos poucos. Talvez nós possamos tomar outras medidas, aliás, estamos tomando. Estamos levantando, por exemplo, eventuais gargalos na produção para que a gente possa agir se houver uma inflação de demanda em algumas áreas, em alguns setores da economia. Mas é um remédio clássico, o aumento de juros. Quais são essas medidas? Uma medida também clássica, né, já que nós falamos no aumento de juros, é uma medida clássica, a redução de tarifa de importação. Se você notar que em algum setor está havendo um aumento indevido, um aumento excessivo no preço que possa estar influenciando o custo para as empresas, obrigando a levantarem os preços e causando mais inflação, certamente você zerar a alíquota de importação é uma medida que nós podemos tomar. O aumento dessa taxa de juros não é um sinal ruim para o empresário que quer investir? Uma das coisas que pode minimizar esse efeito certamente minimizará, é o fato de nós termos lançado a política de desenvolvimento produtivo, que faz com que se facilite, por exemplo, o investimento. Acho que pode ter um efeito bastante importante na redução do consumo, o aumento do juro. Mas os investimentos, pelo menos num prazo, eu diria, curto e médio, não seriam tão afetados, exatamente até por causa das medidas da política de desenvolvimento produtivo que nós anunciamos há menos de um mês. Ministro, houve que reclamar que a política industrial dedicou mais da metade dos incentivos ao setor automobilístico. Esse setor já não poderia caminhar com as próprias pernas e incentivar carros no momento que as cidades estão lotadas de carros não pode ser piorar o problema? Bom, primeiro nós precisamos colocar na realidade essa questão de que teria sido beneficiado ou excessivamente beneficiado. Certos analistas, certos economistas fizeram uma leitura apressada e irresponsável da medida e saíram falando bobagem, quando disseram, por exemplo, que a indústria automobilística receberia 50% das desonerações fiscais. Isso é uma deslavada mentira. As desonerações estão quase em 24 bilhões e a indústria automobilística está recebendo 3 bilhões desse total. Isso significa 12%, e não 50%. A segunda questão que você coloca, a indústria está indo muito bem, só que ela está com 90% da capacidade de produção instalada sendo ocupada. Isso significa que você está trabalhando primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, sábado, domingo e feriados. Ninguém aguenta esse ritmo, os trabalhadores não aguentarão esse ritmo. Quando no mundo inteiro, são todas empresas globais, nós não estamos falando de pequenas empresas do interior do país, são empresas globais, começam a ter que tomar decisão de onde colocarão suas novas fábricas, o Brasil tem que se colocar como um país capaz de atrair essas novas fábricas. A questão das cidades, as cidades que reclamam dos automóveis. O problema não é que nós tenhamos muito automóvel na cidade. O problema é que as nossas cidades não investiram nos últimos anos nada em infraestrutura. Nós não temos, é uma irresponsabilidade o que aconteceu nesse país em termos de infraestrutura local. Uma das primeiras matérias que eu fiz, quando eu trabalhava ainda no Jornal da Tarde, foi sobre o futuro rodoanel de São Paulo, no 66, 67. Eu nunca pensei que eu estivesse fazendo matéria sobre ficção científica quando eu fui fazer matéria sobre o rodoanel, de uma coisa que ia acontecer mais de 40 anos depois. É inacreditável um negócio desse. Ministro, o governo se articula para criar a contribuição social da saúde. O senhor é favorável ou contrário a essa substituta da CPMF? Evidentemente que o ministro do Desenvolvimento tem que ser contra o aumento de carga tributária, e é um aumento de carga tributária. Sabe, ontem mesmo falava um deputado amigo meu, dizia assim, porque só as pessoas que ganham acima de 3.000, 2.800, sei lá, mais ou menos assim, é que pagarão o imposto. Não importa, é mais um tributo, né? E que vai ser repassado ao produto. Agora, a questão mais importante, aprovado ou não o CSS, o 0,01%, é que, por exemplo, em todos os setores do governo, não só na saúde, você tivesse gestão. Sabe, uma gestão profissional, séria, por exemplo, na saúde, talvez tivesse mais resultado do que o 0,01%. Não estou falando em relação ao ministro temporal, meu amigo, grande ministro. De modo geral, nós temos que ter uma melhor gestão no governo. Essa visão que às vezes se passa de que o câmbio está
desindustrializando, que está provocando uma desindustrialização da indústria brasileira. Quando você cresce 10% em termos industriais, eu não consigo ver a desindustrialização. As pessoas que estão dizendo que está havendo desindustrialização são os mesmos que disseram que metade das onerações fiscais foram para a indústria automobilística. Eu acho que são pessoas totalmente vesgas. O Brasil pode abrir mais ainda a sua economia. Pode, inclusive, como o senhor diz, reduzir alíquotas. Como será feito isso? Nós temos que abrir, mas desde que, por exemplo, nós também tenhamos abertura em outros países. Você não consegue exportar etanol para a Europa, você não consegue exportar carne para a Europa. Nós acabamos de ser bloqueados agora na Inglaterra, na Irlanda e tal. E por que nós vamos ser bonzinhos? Ministro, muito obrigado por essa entrevista.